Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Débora Lima. Eu estou usando uma blusa preta de mangas compridas, de gola alta. Meu tom de pele é pardo. Estou usando um brinco pequeno na orelha. Meu cabelo ele é castanho escuro e meus olhos são castanho escuro também. Nesse vídeo eu vou abordar o desenvolvimento humano como um processo biopsicossocial. Irei trazer algumas reflexões, conceitos e alguns exemplos práticos sobre como crescemos, né, estamos nos desenvolvendo em interação com o mundo. Sabemos que o desenvolvimento humano é um processo contínuo, que ele vai estar envolvendo fatores biológicos, psicológicos e principalmente fatores sociais. Então, compreender essa integração é fundamental para entendermos o ser humano em sua totalidade. Então, o que seria esse desenvolvimento humano? Como que a gente pode trabalhar em questão sobre o desenvolvimento humano? O conceito de desenvolvimento biopsicossocial, ele considera que os seres humanos eles são moldados por três principais dimensões. São elas a biológica, a psicológica e a social. Então, o que seria essa dimensão biológica? Se diz respeito à genética, o funcionamento do corpo, o crescimento físico. Já a psicológica vai estar envolvendo as emoções, personalidade, o cognitivo. E a dimensão social vai abranger o ambiente, né? Que aquele indivíduo está inserido. A cultura, a educação. Lembrando que a educação não se remete apenas à sala de aula, né? A educação tem um contexto todo. Então, além disso, os relacionamentos. Então, esses fatores, eles vão estar se influenciando o tempo todo. Por exemplo, uma criança com uma boa saúde física, apoio emocional e estímulo da família vai ter mais oportunidades, né? Digamos assim, mais chances para se desenvolver de uma forma plena, porque é muito importante ter a participação da família, né? Na construção de um desenvolvimento pleno de uma criança. Quando falamos em interação social, a gente precisa lembrar que a linguagem ela tem um papel fundamental no desenvolvimento humano. Então, Vygotsky ele traz que é por meio da linguagem que a gente vai construir o nosso pensamento e a nossa subjetividade, né? Um modo de agir, um modo de pensar, ter as nossas individualidades. Então, a subjetividade é como a forma de perceber, interpretar o mundo. E ela é única, né? No caso, ela é única. Cada pessoa tem o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. E isso é o que vai estar construindo a interação social. A subjetividade, ela já vem com esse papel de interacionismo, né? Onde as pessoas elas interagem conforme elas pensam, elas agem de acordo com a sua singularidade, né? Então, Vygotsky, ele afirma que o pensamento, ele se desenvolve através da linguagem. Isso significa que ao falar, ouvir, dialogar, a gente vai estar desenvolvendo muitas ideias, muitos valores e incluindo a nossa identidade. Quando falamos de desenvolvimento, não podemos esquecer sobre a teoria da zona de desenvolvimento proximal. Ela foi desenvolvida também por Levi Vygotsky, que a gente sabe que ele tem um papel importante na educação. Então, segundo ele, existem dois níveis no processo de aprendizagem. Um nível de desenvolvimento real, que é o que a criança consegue fazer sozinha, e o nível de desenvolvimento potencial, que seria isso? O que ela não consegue fazer sozinha, mas ela é capaz de fazer com a ajuda de alguém mais experiente. No caso, seria ou com um adulto ou com um colega. Então, esse espaço entre o que a criança já domina e o que ela pode aprender com apoio, né? É denominado de a zona de desenvolvimento proximal. Então, quando o educador ele atua dentro dessa zona, ele vai estar oferecendo desafios possíveis, mas que exigem mediação. É nesse ponto que o aprendizado ele vai acontecer com mais força. Um bom exemplo sobre a zona de desenvolvimento proximal seria o processo de alfabetização, quando a criança está aprendendo a ler. Ela já reconhece algumas letras, mas ainda não consegue formar palavras sozinha. Então, com a ajuda do professor, que lê em voz alta, mostra sílabas e convida a criança a repetir, e ela começa a juntar as letras, ouvir o som
né, e formar palavras simples, isso seria um exemplo de como que é atuar dentro da zona de desenvolvimento proximal. Já para matemática, eu tenho outro exemplo. No caso, um aluno ele entende o conceito de soma com números pequenos, mas ele ainda não consegue realizar, né, resolver problemas com dezenas. Então, ao resolver os problemas juntos, né, com o professor, os problemas mais complexos junto com o professor guiando, ele compreende, né, e o raciocínio aos poucos vai sendo formado para ele começar a resolver sozinho. Então é isso, nessa zona de desenvolvimento proximal é isso. A gente, nós adultos, né, em relação à criança, iríamos orientar, né, a que ela realize algumas atividades com nossa ajuda, mas sabendo que ela vai conseguir fazer isso sozinha também. Então, por que a zona de desenvolvimento proximal ela é tão importante na inclusão? Primeiro, né, porque valoriza as capacidades individuais em vez de enfatizar apenas as limitações, permite planejar estratégias pedagógicas personalizadas, respeitando o tempo e o ritmo de cada estudante. Vai promover as interações entre os pares como meio poderoso, né, lá da aprendizagem. E além disso, né, ela apoia o uso de recursos adaptados, como tecnologias assistivas, apoio de profissionais especializados e materiais diferenciados. Então, por falar em educação inclusiva, então vou trazer um exemplo de como funcionaria essa educação inclusiva na zona de desenvolvimento proximal. Por exemplo, um aluno com deficiência intelectual tem uma determinada situação, ele compreende os números até 10, mas ainda ele não consegue realizar operações simples sozinho. Então, qual seria uma ação inclusiva, né? O professor, ele vai usar um material concreto, né, como tampinha, blocos, e vai fazer a atividade junto com ele. Então, aos poucos, o aluno ele vai estar lá realizando operações com apoio e depois de forma independente. Então, essa seria uma forma de ação inclusiva. Então, o professor, ele atua dentro da zona em que o aluno está pronto para avançar. Então, a citação de Vygotsky que a gente pode trazer aqui para resumir o que seria a zona de desenvolvimento proximal seria a seguinte: o que a criança consegue fazer hoje com ajuda, conseguirá fazer sozinha amanhã. Então, quando a gente fala da zona de desenvolvimento proximal, a gente não pode esquecer que isso é uma mediação pedagógica, né? É uma ação intencional do professor, né, para facilitar o aprendizado, né, a aprendizagem dos estudantes. Então, ela pode ocorrer por meio de perguntas, por meio de materiais concretos, incentivo, o incentivo que eu digo em questão ao diálogo e algumas estratégias diversificadas. Então, quando o professor ele atua como mediador, ele cria pontes entre o conhecimento e o aluno, promovendo dessa maneira a autonomia, o pensamento crítico e a construção ativa do saber. Então, a mediação é um processo que vai respeitar o tempo, as necessidades e a potencialidade, né, as potencialidades de cada estudante. Então, é muito importante para a nossa função reconhecer, né, as potencialidades de cada um e respeitar o tempo de desenvolvimento deles também, as necessidades, para que isso facilite o nosso dia a dia e que colabore para o desenvolvimento do educando. Então, para concluir, nesse vídeo conhecemos o desenvolvimento humano como um processo biopsicossocial. Aprendemos que fatores biológicos, psicológicos e sociais estão sempre entrelaçados. A linguagem, ela é fundamental para o pensamento, como mostrou Vygotsky. Também vimos a importância da zona de desenvolvimento proximal e da mediação pedagógica no processo de aprendizagem. Então, eu espero que esse conteúdo tenha contribuído para ampliar a sua compreensão sobre o desenvolvimento humano. Obrigada por assistir e até a próxima.